Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 27 de novembro, Black Friday, Ibovespa apresentou basicamente, tem alguns ativos saindo do leilão ainda, apresentou aqui uma alta leve de 0,32%. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, aqui na parte de baixo do vídeo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e aqui ficar antenado em toda a programação do canal, aqui radar da semana, todo domingo, aqui para você, além das análises de fechamento todos os dias, radar do mercado todos os dias e análises especiais aí no mínimo 2 vezes por semana, na terça e na quinta-feira. Então, como eu disse, o Ibovespa terminou o pregão ali apresentando uma alta de 0,32%. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para fechar. Praticamente todo mundo já fechou aqui. Temos então esse candle de reversão chamado de estrela cadente e o Shooting Star. Esse padrão é um padrão baixista que a confirmação dele seria oscilar abaixo, segunda-feira oscilar abaixo da mínima de hoje, aumentará a probabilidade de ter um movimento para baixo ou mesmo lateral. E o mais interessante é que esse candle ele foi formado em cima daquela projeção que a gente tinha citado aqui para trás. Hoje no radar do mercado novamente eu falei dela, que é essa projeção aqui, ó, desse pivô de alta. Esse pivô de alta aqui, esse pivôzinho de alta aqui. Esse pivô de alta sendo projetado aqui para cima. A projeção de 100% em 111,520. Da alta, o que é esse 100%? É pegar esse movimento de subida aqui, pegar ele e replicar ele para cima do 105,545, percentualmente falando. O objetivo de projeção de 100% lá em 111.520 pontos. Bateu nesse patamar e gerou um sinal de reversão. Isso aqui é um ponto onde pode reverter um movimento de subida para ter um movimento de baixa, ou mesmo lateral. A perda da mínima então de hoje, 110,161, é a confirmação principal de se ter um movimento de correção. O mês vai caminhando de forma bem para o Ibovespa, né? O Ibovespa está indo para caminhar bem o mês, uma alta de 17,69%, mas faltando ainda mais um pregão aí para fechar. A semana 4,27% de alta, resistência mais importante pela frente, só mesmo lá na casa dos 113,770, não tem nada tão relevante acima disso. E agora o patamar de suporte, eu diria lá na faixa dos 108,200 já é um primeiro nível, e importante não mais voltar para baixo de 106,050, 106 mil pontos. Então, primeira região aqui intermediária, suporte, depois outro nível aqui nesse patamar. Seguindo agora para os futuros, mini índice e mini dólar, lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise, se ela for útil para você de alguma forma. No mini índice nós estamos tendo aqui também, já fechou já o mini índice, aqui um sinal de baixa nesse momento, aqui apontando para a perda ali pelo menos também sinal de estrela cadente no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos, olha que interessante, veio para cima, gerou um grande candle de alta, já reverteu, já veio para baixo da média, já fechou abaixo do topo anterior, então vai dando alguns sinais de enfraquecimento da tendência de alta de curtíssimo prazo no gráfico aqui de 60 minutos. Para o próximo pregão, abriu caindo, segue favorável para quê? Para buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para voltar a pensar em compra, abriu subindo, superou essa máxima aqui, que é de 110,980, aí sim fica mais interessante de se buscar a operação de fundo ascendente ou de pivô de alta na ponta compradora aí no mini índice. No dólar, o dia de hoje, dia de estabilidade, mais 0,1%, foi lá em cima, gerar um fundo, tendência totalmente indefinida no gráfico diário, mas apresentando aí no viés de baixa, máximas descendentes ali no gráfico semanal, para baixo da média móvel de 3 períodos, se sustentando acima da região dos 303 a 300, região de suporte aqui do gráfico semanal, onde o dólar está aqui com 2 fundos no gráfico diário, mas enfim, por enquanto sem muita força ainda pelo gráfico diário. No gráfico de 60 minutos, dá para perceber o que? Veio aqui para ganhar força, já devolveu que essa força voltou completamente para baixo, ainda furou esse patamar aqui. Volta, sobe, cai, ameaça para gerar pivô de baixo e retomar a tendência de baixa no G60, não consegue, fica aqui indefinido. Então, indefinido no diário, indefinido no G60.
Cenário pior para a operação aqui dentro dessa região, a não ser que seja basicamente olhar para um gráfico de 10 minutos, chegando aqui nesse patamar de resistência, mais aqui dentro de um patamar ali de 355,5, buscar operar uma venda na perda da mínima desse candle na questão de indefinição da tendência, tentando pegar o movimento para baixo para a região de suporte que está aqui por volta dos 5.323,5. Para venda, torna-se mais interessante, ou seja, até mesmo para compra, fundo ascendente acima desse patamar lá dos 353,5 a 355,5. E para venda, veio aqui, perdeu esses dois fundos, topo descendente ou pivô de baixa, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora, uma estratégia mais de tendência. Petrobras, lembre-se, se ainda não deu o seu like, seu joinha, ou compartilhou esse vídeo, enfim, e está sendo útil para você, seja em aprendizado ou mesmo a leitura dos ativos, aqui na leitura gráfica dos ativos, deixe seu like, agradeço demais por prestigiar aqui meu trabalho. A Petrobras terminou o pregão em queda de 1,24%. Eu já tinha comentado no radar do mercado que essa superação de máximo não me geraria compra, porque está dentro de um processo de correção. A correção ainda é curta no preço ou no tempo. Pode não cair, mas eu vou ficar de olho na questão de entrada mais aqui para baixo. Mas bateu em 25,10, você já vai entrar comprando? Não vou fazer isso. Vou aguardar um sinal de alta, aí, pode ser em 25,10, pode ser perto da média, enfim, onde ela puder gerar ali uma sinalização de fundo ascendente no gráfico diário, em cima de algum nível de suporte. Na semana que vem avaliarei para buscar essa compra aí na PETR4, que terminou a semana com alta de 7,82%. Respeitando, no final das contas, a região de fundo anterior do gráfico semanal por volta dos R$ 26,00, mas segue dentro do movimento de subida sem nenhum sinal de baixo. O principal sinal de baixo no gráfico semanal que aumentaria a chance de ter um movimento para baixo é o retorno do preço para baixo dos R$ 24,04. Vale 3 segue forte, alta de 2,44%, a ação ganhando bastante força aí para cima. Mês excepcional, semana excepcional, alta de 14,61% na Vale 3, alta realmente expressiva, lógico que vai ficando esticado para cima, mas não tem resistência histórica pela frente. E dentro desse contexto abriu até um gap de alta, que pode ser um gap de exaustão. Como é que vai ser a gente saber se vai ser ou não um gap de exaustão? O gap de exaustão é que está próximo de um movimento de reversão, depois de um longo movimento de subida. O fechamento desse gap na segunda ou na terça-feira é o sinal principal de gap de exaustão e, consequentemente, aumentando a probabilidade de se ter um movimento para baixo ou lateral. Para abrir compra de swing trade na Vale, recuo do preço vai chamar a atenção mais para a entrada depois que gerar justamente esse recuo do preço nesse ativo, mas segue muito forte para cima, semanal, sem nenhuma sinalização, nem no diário, nem sinalização para baixo. Multi 3. Recomendei compra no pregão de hoje, quando ela voltasse aqui para cima basicamente desse patamar, isso depois que eu já tinha oscilado um pouquinho acima, olhando para um gráfico ali de 60 minutos. A ideia da operação é basicamente o seguinte, ela está dentro de um patamar de resistência, que é um risco, já deixei isso claro, inclusive foi ao vivo essa recomendação dentro do radar do mercado. E as recomendações e alterações de stop, tudo aqui dentro do canal do aplicativo DV Invest, está disponível para iOS e para Android. E até domingo tem uma oferta muito, mas muito boa lá dentro do aplicativo, em termos aí de aproveitar 3 meses com baita desconto. Acesse e verifique lá a oferta que tem lá dentro do aplicativo. Então aqui nós tivemos um dia de 0,26% de alta, no gráfico semanal em cima dessa zona de resistência. Qual é a expectativa? Tentativa aqui pelo gráfico mensal, colocando aqui, aplicando o ajuste do preço. A ação montando aqui, vindo para montar um fundo, já montou um fundo ascendente e um pivô de alta. Só dependendo do fechamento vai ganhar mais importância. O fechamento do mês, ou seja, o fechamento da segunda-feira vai ganhar mais importância ainda para essa sinalização de subida. O que seria primeiramente importante? Terminar aí o mês acima dos 23,07. Quanto mais próximo terminar da máxima, melhor. Mais relevante seria o sinal. Então, primeiramente, tem que fechar acima dos 23,07, sinal um pouco mais interessante.
E isso traz a expectativa uma chance maior de subida para caminhar para outro nível de resistência, que seria lá na casa dos 25,68, 25,79. E dentro do que ela fez aqui no gráfico de 60 minutos, se ela conseguisse romper essa máxima, tentativa de entrada para tentar pegar a continuidade do movimento de subida do gráfico diário, ou seja, depois de ter feito isso aqui, essa tendência de baixa, ela foi lá e anulou essa tendência, ela se sustentou em cima desse patamar aqui e gerou uma sinalização positiva de superação dessa máxima. Se não andar, perder essa mínima, o stop está aqui, mas posso trabalhar já com stop aqui, curto, porque se ela não andar, vier um pouco mais para baixo, eu tento pegar um movimento, uma entrada um pouco mais abaixo de um fundo ascendente. Então são as alternativas que eu estou buscando em cima aí de multi-trade. Passando os dados desta compra por volta dos 23,69, stop em 22,99, fechou em 23,50, então ela fechou abaixo do nosso preço de entrada. 25,09 o objetivo, 2,95% tamanho do stop e 13% alocação do capital total em cima deste ativo. Eu não cheguei a mostrar aqui, mas vou mostrar agora. Eu estou aqui na Multi3, ainda vou falar de IP3, JHSF3, Viva3, CVCB3, Rapid4, SUSB3, EZTC3, YouTube 4, IRBR3 e Move3. Agora falando então de IP3, Ipera. Dia de hoje, bastante volatilidade da nossa entrada. Ela foi lá em cima, rompeu, primeiro abriu caindo. Perdeu a mínima, não sancionei stop. Volta, foi lá em cima para romper essas máximas. Tava bonito, mas ela foi lá e perdeu força e não conseguiu fechar acima dessas resistências. Lembrando qual a ideia da entrada, quando eu fiz a entrada, de tentar pegar o quê? Um movimento de subida. O rompimento e, consequentemente, uma boa relação risco-retorno, que é ganhar aceleração aqui para cima. Se ela conseguisse fechar aqui para cima desse patamar aqui dos 32,18, seria muito melhor, e gerar nova máxima no pregão seguinte, aumentaria a probabilidade de caminhar lá para a região lá dos 33,50. Só que ela não fez isso aqui, ela deixou um candle de indefinição. O stop da operação, que estava mais lá para baixo, já vai ficar aqui um stop mais curto para baixo da mínima de hoje, lá no faixa dos 31,35 a partir de segunda-feira. Isso tudo vai ser confirmado aqui do meu lado no aplicativo DV Invest. Se tiver ele aí, você vai receber essa mensagem, seja no seu celular ou no seu desktop, a informação de mudança de stop da IP3. Olhando até para o gráfico de 60 minutos, ó, veio forte, rompeu aí tudo para cima, rompeu tudo aqui para cima e não conseguiu dar continuidade. Importante não voltar aqui para baixo. Mas enfim, o stop vai vir aqui para baixo dessa mínima. Na sequência aqui, então, vamos falar de JHSF3, que temos posição em aberto, que teve um pregão bom. Estava melhor ainda, mas teve um pregão bom, alta de 2,94%. O nosso stop está em 7,40 e tende a subir para baixo da mínima do pregão de hoje em 7,47. Nossa entrada, né, na JHSF3 por volta dos 7,56, já é um stop mais reduzido. Já aqui já é um stop mais reduzido e aí vai subindo cada nova mínima ascendente, também na tentativa de pegar ali um rompimento de tudo, de vinda aqui para cima. Posso só traçar daqui sem nenhum problema, já teria ali, ó, bateu, voltou para cima dessa linha de tendência de baixa secundária. Sinalização positiva, melhor ainda se romper essa máxima na segunda-feira. Semanal superando a máxima da semana passada, inclusive até dessa aqui 7,88, bateu em 7,87, quase, rompeu só 7,72. Então a sinalização é ainda uma sinalização positiva. Vamos ver se ela consegue, porque no mês ela pode gerar justamente aí no mês de dezembro uma sinalização de fundo ascendente e caminhar aqui para cima. Então essa é a minha tentativa. Um stop curto, se resolver andar, a chance de ter uma boa relação com o retorno é alta. Seguindo para Viva 3, começou bem, começou bem isso aqui, a entrada, né? Perde um pouco de força, fechou perto do ponto que a gente entrou, na faixa dos 26,58, fechou em 26,51. Faz ali um sinal de topo e se perder essa mínima, stop da posição. Então a tendência é que eu trabalhe com stop lá na faixa dos 26,24. A partir de segunda-feira, logicamente, tudo isso vai ser comunicado dentro do aplicativo. Após Viva 3, CVCB3. Hoje o CVCB3 chegou a bater efetivamente no primeiro objetivo da operação, que era na faixa dos 18,27. Chegou a bater em 18,50, perdeu um pouco de força, gerou um candle de baixa. O stop de proteção de lucro
vai subir para baixo da mínima do pregão de hoje, lá para a faixa 17,80. A partir de segunda-feira, stop de proteção de lucro. Então essa tende a ser a principal mudança aí para a CVCB3 a partir de segunda-feira. RAPT 4, que fechou bem mal assim, um candle mais cheio para baixo, gerando um topo também aqui. E também stop para baixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, um stop mais curto, né? O stop era aqui inicialmente, ou seja, o stop reduziria para cá. O stop da entrada aqui na faixa dos 15,01 para aqui para esse ponto. Isto é, lógico, se não abrir com gap de baixa grande. Mas a ideia é também subir o stop na faixa dos R$ 14,82 a partir de segunda-feira. Então vai ter muita mudança aí de posicionamento de stop na segunda-feira, que eu vou formalizar isso dentro do aplicativo. SUS B3, dia de forte alta, 4%. No pregão passado já foi também de forte alta. Algo bom isso aqui, muito bom. Por que muito bom? Porque a gente está posicionado dentro da carteira perspectiva. Segunda-feira, aqui dentro do aplicativo, eu vou divulgar, segunda-feira, no final do pregão, após o encerramento do pregão, eu vou divulgar a nova carteira perspectiva para o mês de dezembro. Nesse mês estava tendo um desempenho ali, a última vez que eu dei uma olhada, estava na faixa ali de uns 12% de valorização dentro desse mês. Então, segunda-feira, à noite, vai ter a disponibilização dentro do aplicativo da nova carteira perspectiva, que é uma carteira de ações revisada mensalmente desde julho de 2018. Tem toda lá a parte de estatística da carteira, já divulguei isso aqui, todo início de mês eu divulgo aí a estatística da carteira. Para quem está interessado em acompanhar aí, pensando em investimento de prazo maior, só que com a gestão ativa, né, com revisão aí mensal dos ativos, tentando buscar aí uma melhor rentabilidade possível. Então o SUS B3 faz um bom fechamento, está vindo para um bom fechamento no gráfico mensal, rompendo máxima histórica, então isso é algo bom, rompendo lá a máxima de 2018, isso é sensacional na minha opinião, gera uma expectativa de alta. No swing trade, para abrir compra, se ela gerar algum tipo de recuo e proporcionar sinalizações de alta acima desses topos que ela rompeu aqui, que tendem a funcionar como suportes, seria o cenário mais positivo para abrir compra de swing trade nessa ação. Para quem já entrou comprando, pode trabalhar com stop abaixo do gap em R$ 53,39. É uma das opções para swing trade. Quem entrou no swing trade. Quem entrou tá no gráfico semanal, stop abaixo da mínima dessa última semana. EZTC3. A ação fechou muito bem no pregão de hoje, com alta de 6%, e olha só o que ela deixou para trás, uma série de topos anteriores. Assim como a SUS B3 também gerou a saída ali de uma zona de resistência, agora essa zona de resistência que tende a funcionar como suporte. Se o preço gerar algum tipo de recuo aqui nos próximos pregões, tende a trazer oportunidade de compra após alguma sinalização de alta em cima desses níveis de resistência, começando ali na faixa dos R$ 41,68, se estendendo até um patamar ali na faixa dos R$ 40,90. Desafio para o papel está bem em cima dele, que é ali a região em torno dos R$ 42,92, seguido de R$ 43,46 e R$ 44,40. Tendência então de alta, topos e fundos ascendentes. Para quem está comprado no swing trade, stop para aqui para baixo da mínima do pregão de hoje, lá na casa dos R$ 40,16. Ação querendo sair também ali, ó, retomando a tendência de alta de médio prazo no gráfico semanal. Enfim, um cenário positivo ficando depois desse pregão, inclusive com um gráfico mensal gerando fundo ascendente. Então, o papel aí também com uma boa sinalização positiva vai terminando o mês de novembro. Itube 4, perda de força, assim como o Ibovespa, que deixou ali um candle de reversão. Aqui eu não entraria, né? A formação é parecida, mas eu não chamaria de estrela cadente, porque já está dentro do movimento de correção, já está dentro do movimento de baixa. Então, para mim, descaracteriza essa formação. Mas é uma formação que tentou subir, bateu na zona de resistência, perdeu força, segue apontando até... Aí sim, no semanal, você tem lá mais característico a estrela cadente, a Shooting Star. Perda da mínima dessa semana, localizada em 28,62. É o ponto aí de possível saída para quem está comprado no médio prazo. Qual o suporte mais próximo e mais relevante? Na faixa dos R$ 27,95, R$ 28. Primeira zona de suporte no gráfico semanal. O segundo patamar de suporte mais relevante no semanal fica mais por volta dos 27 pila, 27,10 a R$ 27.
Então, nessas duas faixas de preço são os pontos importantes para a ação. Ela desmonta a tendência dela de alta aqui num gráfico diário, inclusive gera ali um viés mais um pouco negativo se perder essa mínima, principalmente essa mínima aqui, que é os R$ 28,39, ou seja, se bater nos 28,38, seria até um stop para quem está comprado segurando o papel enquanto não mudar a sua tendência pelo gráfico diário. Nesse momento da alta tem compra? Para mim não tem, porque não está encaixando aqui a entrada. Se ficar aqui de lado mais tempo, beleza, dá para avaliar uma compra aqui de pivô de alta. Ou se cai aqui de maneira fraca, não vai muito longe aqui para baixo. Nova sinalização de alta em cima de nível de suporte, que é a região principalmente aqui dos 28,55, junto com a média móvel 3 períodos, gera sinalização de alta, superação da máxima no pregão anterior, possibilidade de abrir uma compra de swing trade. IRBR3. Pregão de hoje, queda de 3,54%, ela segue com aquela dificuldade, né, de voltar a trabalhar acima da região de 7,50, 7,55, eu falei disso numa análise especial que está disponível aqui, ainda válida dentro do canal. Uma análise especial, uma análise mais ampla do papel, desde o gráfico anual até o gráfico diário sendo analisado. Esse candle gera um sinal de enfraquecimento de uma tendênciazinha de alta que ela tem, porque ela volta a trabalhar até abaixo da média, volta para baixo dos topos aqui anteriores, então gera um sinal de enfraquecimento. Não observo possibilidade de compra, pelo contrário. Se perder aqui a mínima do gráfico semanal essa semana, que está em 6,72, que é a mínima do pregão de hoje, ela reforça ainda mais a possibilidade de queda, que seria até um ponto de possível saída de uma posição comprada, quem tem posição comprada no papel de curto a médio prazo. Move 3, ação que no pregão de hoje proporcionou, foi uma seleção dentro do meu Instagram, @dvinvest, meu perfil lá, @dvinvest. Segue lá se você tem Instagram. Aqui nós temos uma tendênciazinha de alta fraquinha, por enquanto bem fraca, mas fez um pregão bom. A alta de 2,71%, veio quase para montar ali um pivô de alta. Então, dentro desses topos e fundos ascendentes, a ação está dentro de um viés levemente de alta, semanal ali mais de lado, enfim, mas ainda bem fraco a movimentação para cima. Para quem entrou comprando aqui esse fundo, stop pode ficar aqui, ou para quem já está comprado no swing trade, dá para trabalhar com stop em R$ 12,63. Para quem quer abrir compra de rompimento, a primeira alternativa seria na segunda-feira superar os 19,55 e trabalhar com stop ou abaixo da mínima do candle que romper, logo na entrada abaixo desse candle, e depois que terminar o fechamento desse candle, sobe stop para baixo da mínima do candle que fez o rompimento, o pivô de alta. O próximo nível de resistência para essa ação fica lá aqui nesse patamar, na casa ali dos R$ 20,23, seguido de 20,50. 20,25 a 20,50, zona de resistência. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até breve. Tem Radar do Mercado, final de semana, tem a carteira semanal e tem na segunda-feira aí a carteira mensal, carteira perspectiva. Abração.